Opa, você já parou para pensar o tanto de coisa que a gente corta para poder ficar melhor? A gente corta cabelo, unha, poda, corta coisas ruins na nossa vida, corta calorias. Bom, e com relação à poda, é também uma coisa, um processo de corte que a gente faz para deixar a rosa do deserto muito melhor. Ou seja, é normal fazer esse tipo de corte na nossa vida. E mesmo assim, tem algumas pessoas que têm um receio, têm uma dificuldade, ou ficam com medo de prejudicar a rosa do deserto, ou e tem algumas pessoas que têm receio até mesmo da planta estar sentindo dor. Bom, então se você já entendeu que vários cortes na nossa vida são coisas normais, eu vou te passar aqui alguns detalhes sobre essa parte de poda, que ajuda bastante a sua rosa do deserto ela aumentar essa copa, ficar mais redondinha, aumentar a quantidade de flores também, e tudo isso está relacionado com a poda. Então, já percebeu que a gente faz poda na rosa do deserto para por vários motivos, para ela aumentar a quantidade de pontas. A gente também pode fazer essa poda para fazer algum combate de pragas. Se tiver alguma praga muito difícil de combater aí no seu cultivo, seja uma cochonilha, um ácaro, você está aplicando aí uns defensivos, um ambiente está talvez muito sujo, com muita praga, com muita erva daninha, então essa poda ela pode te ajudar a fazer esse combate. E é claro, né, a parte da estética que eu já falei aqui, que além de você aumentar o número de pontas em cada galho, cada vez que você corta ali, você tem uma tendência a sair 2, 3 pontas, ou às vezes mais. Deixa eu até te mostrar uma aqui. Olha só. Nessa plantinha, aqui tá saindo 4 pontas, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 2 e mais uma pequenininha. Ou seja, essa plantinha que eu podei agora, há pouco tempo, tem uns 20 dias, ela vai ficar muito mais redonda. E olha só como essa folha aqui já está maior. Sabe por quê? Porque eu não podei esse galho. Então eu vou te passar até alguns detalhes sobre o que você pode cortar, o que não é adequado cortar, o que vai influenciar na poda da sua rosa do deserto. E como você já viu, tem aí a parte de controle de praga e doença, a parte de estética para ela ficar mais bonita. E não só por isso não, tá? Algumas vezes a rosa do deserto ela cresce tanto, os galhos vão ficando bem mais compridos, como essa aqui por exemplo. E quando ela floresce, ela florescer muito, ou se ela tiver vagens, essas pontas elas inclinam bastante, começam a encostar no chão, acaba prejudicando até mesmo essa formação das vagens quando a gente não faz a poda. E são vários tipos de podas que podem ser feitas. Tem até mesmo a poda que a gente chama aqui para formação de cavalo, para você ter uma planta com formato melhor para poder fazer uma enxertia. E depois a gente ainda pode aproveitar o galho para poder enraizar e ter até mesmo uma planta nova. Mas eu vou te passar aqui os detalhes mais básicos para quem está começando e entender melhor essa questão aí da poda da rosa do deserto. Aproveita, conta aqui para mim se você faz com frequência, se tem receio. E um dos problemas relacionados à poda é a parte de cultivo geral, a parte de adubação, a parte de você ter uma planta que ela está saudável, porque se a rosa do deserto não estiver saudável, não adianta você podar, você vai cortar ali e não vai sair 2 galhos, vai continuar saindo um só e não vai ficar legal, você perde o objetivo dessa poda. Um dos fatores que influencia bastante, além dessa parte de adubação, é o clima. E aqui no Cerrado, por exemplo, agora no finalzinho de abril, o clima já mudou bastante. Está fazendo calor agora durante o dia, mas de madrugada chegou a fazer 16 graus. E a temperatura só vai abaixar até junho agora, até junho e julho. E algumas regiões do país já estão enfrentando um frio mais severo do que eu enfrento aqui. É claro que o pessoal do norte e nordeste talvez nem sinta, nem perceba esse período de inverno chegando, mas isso acaba atrapalhando. Atrapalha principalmente a enxertia, que eu te mostrei aqui, e atrapalha também um pouco a questão da poda. Os brotinhos novos que vão surgir, eles vão vir muito mais lentamente, eles vão vir mais devagar. Com relação a esse tempo que a brotação ela acontece, isso varia da região onde você mora e até mesmo dessa temperatura, a temperatura principalmente. Por exemplo, aqui no verão, quando eu faço essa poda aqui, em 15, 20 dias os brotinhos já estão saindo. E agora nessa época em que vai esfriando, a partir de... Normalmente acontece em maio, esse ano está esfriando mais cedo por aqui.
os brotos começam a demorar mais, eles começam a demorar 40 dias, 45 dias, e reduz até mesmo a quantidade desses brotos. Ou seja, se você fizer aí numa época que está um pouco mais quente, é melhor. Mas aí vem aquela outra questão. Em algumas regiões, o tempo mais quente é justamente o período mais chuvoso. Então a gente precisa compreender o clima justamente para a gente ter o melhor resultado nessa poda. E uma dúvida muito comum é se na hora de fazer essa poda a gente tem que cortar todos os galhos de uma vez só, ou se a gente pode deixar aí um galho ou outro, às vezes podar até mesmo um único galho. Olha só essa planta aqui, por exemplo. Eu fiz uma poda aqui em cima, bem nessa parte mais de cima da planta. Eu vou repetir essa poda, tá? Essa poda só na pontinha, ela foi feita para estimular esse galho aqui embaixo. Como assim? Eu deixei esse galho aqui sem poda e eu cortei só as pontas aqui. Quando a gente faz esse corte, a gente muda um pouco os hormônios na planta, a gente muda a direção do crescimento e a direção da seiva acaba mudando um pouco. Não é que ela mude, mas o galho que se mantém com folha, ela continua puxando a seiva e vai ter mais energia para crescer, consequentemente ele vai crescer mais rápido. E o que é que eu quero aqui? O meu objetivo aqui foi justamente fazer esse galho crescer mais rápido, ele chegar aqui numa altura, para eu poder então cortar e manter uma altura que vai ficar mais homogênea nessa planta. Então a gente pode sim, a gente pode escolher alguns galhos para cortar e deixar para trás alguns que a gente quer que ele cresça mais, que ele cresça mais rápido e atinja a altura dos outros. Depois eu vou cortar tudo de novo aqui, para essa planta ficar mais redondinha, ficar com um formato melhor. Ou seja, a escolha aí dos galhos e de como é que você vai fazer essa poda, depende aí da idade, da altura, do formato, e tudo isso vai influenciar essa escolha, o que vai ser melhor. E uma coisa interessante que acontece quando a gente corta aqui em cima, a gente estimula a saída de galhos aqui embaixo. Algumas vezes fica bom, outras vezes não fica. Eu vou retirar alguns desses galhos aqui embaixo, que alguns saíram mais fraquinhos, mais fininhos, e eles vão prejudicar até mesmo essa formação aqui da planta. Eu quero que ela forme mais por cima, ela fique mais redondinha em cima, ao invés de ficar com um monte de galho embaixo. Então você vai escolhendo quais os galhos que vão ficar melhor. Algumas pessoas são tão eficientes nessa escolha que elas vão ficando até famosas, né? São os famosos bonsaístas, as pessoas que cuidam aí daquelas plantas pequenininhas, que elas ficam com o formato de uma planta adulta, mesmo estando num vasinho pequeno. Isso acontece justamente pela escolha dos galhos que são cortados. E vamos agora para outras duas dúvidas finais de quem está começando aí com rosa do deserto, que é com relação ao sol, onde é que deixa a planta depois que faz aí essa poda, e como é que acontece aí com a rega e até mesmo com a adubação, se isso muda depois que a gente faz essa poda. Bom, você já percebeu, depois que a gente cortou, a planta não tem mais folha, ela não está mais puxando ali a umidade aqui do substrato. E justamente por isso a gente não precisa molhar tanto assim. Você pode ficar aí até uma semana sem molhar, pode ficar pelo menos uns 3 dias. É importante que você não molhe depois que fez essa poda, porque a planta ela vai sofrer ali um estresse, ela está se adaptando a esse momento e ela não precisa mais de tanta água. Afinal de contas, ela não tem mais folha para poder estar produzindo ali aquela seiva. E o ideal é que você deixe a sua rosa do deserto no local onde ela estava. Se ela estava ali à meia sombra, você pode deixar ela continuando ali na meia sombra. Mas se você puder fornecer um pouco mais de sol, é ainda melhor. Ela vai conseguir emitir uma quantidade maior de brotos, porque o sol está relacionado com essa indução, com esse estímulo que faz com que os brotos saiam. Ou seja, uma planta que está em pleno sol e que tem o potencial para poder produzir muitos brotos, ela vai se sair melhor, vai se desenvolver melhor. E tem aquela planta, né, aquela mais complicada, essa aqui, por exemplo, ó, aqui no fundo, que é bem mais alta, ela é mais comprida. Deixa eu pegar aqui para você ver, olha só. Esse aqui é o tipo de planta que é mais complicado nessa parte de poda. Como assim? Não adianta você cortar a hora que ela está menor, ou a hora que ela está no vasinho de 1 litro, por exemplo. Ela vai continuar soltando um único galho e vai ficar aquela coisa meio torta, não vai ficar muito bonita. Então você precisa mesmo entender que a poda muda de uma espécie para outra. E essa questão
das espécies e das podas relacionadas com cada potencial da planta é um pouco mais avançado. Você vai precisar entender quais os tipos, quais as espécies que a gente tem, e quando a gente entra na parte de híbridos, que a maior parte das plantas que a gente tem no Brasil são híbridos, fica ainda mais complicado. Mas qualquer pessoa consegue aprender, é só estudar um pouquinho para você conseguir ter plantas assim, super floridas. E olha só que cavalo interessante esse aqui, ficou bem formadinho. E justamente pela questão da poda, essa poda de formação de cavalo, já dá para ver, ó, alguns galinhos que foram cortados aqui embaixo tiveram outros que foram cortados também. Ou seja, a poda vai influenciar em tudo com relação à rosa do deserto. Então, se você já entendeu aí a parte de sol, onde é que você deixa a parte de rega, que a adubação precisa estar perfeita para ela poder ficar mais formadinha, que essa poda está até mesmo relacionada com a quantidade de flores que a sua rosa vai produzir. Então, com certeza, você já entendeu que poda é uma parte muito importante desse cultivo. Aproveita e comenta aqui embaixo para mim se você faz com frequência, se você já sabe qual é a melhor época do ano aí na sua cidade, aí na sua região para fazer essa poda, ou se ainda tem essas dúvidas, se tem receio, se tem dificuldade, ou fica com dó de podar a sua rosa deserto. E até o próximo vídeo.